I'm just going to say a few. Eu só vou falar algumas palavras antes de começar em inglês. Eu vou sair nesta noite, vou embora, então eu gostaria de dizer algumas coisas antes de sair. Esse evento, que eu espero que vocês concordam, é incrivelmente valioso e de sucesso, tem excelente conteúdo aqui, muita empolgação, e eu acho que isso reforça a ideia de que Porto Alegre é a capital do livre mercado, ativista do Brasil. Esse evento foi tornado possível pelo Roberto. Onde está o Roberto? Em algum lugar aqui. E mais algumas pessoas que apoiaram financeiramente este evento. Isso não acontece com a venda de ingressos ou com dinheiro que caiu do céu. Isso acontece porque as pessoas valorizam isso e contribuem para a causa. E eu acho que isso é algo que deveria acontecer todos os anos e deve crescer. E eu espero que no ano que vem ver mais pessoas mais jovens e trazermos vários estudantes, e não 200, 250, mas 400, 500 pessoas, e talvez possamos competir com a IEA quanto o tamanho da conferência, talvez chegar a 1000. Mas, para fazer isso, nós precisamos de apoio financeiro de vocês. Então, aqueles dentre vocês que valorizam o que nós estamos fazendo aqui hoje e que acreditam que isso é algo que deve continuar, que deve se tornar um evento anual e deve crescer, e que a influência dessas ideias é crucial para o Brasil e para o mundo e para Porto Alegre, eu encorajo vocês a conversar com o Roberto e ver se existe alguma maneira em que vocês possam ajudar e apoiar. Existem muitas maneiras, e aqui está o Roberto. Existem diferentes maneiras pelas quais você pode nos ajudar a tornar isso possível. E quanto mais pessoas ajudarem, mais fundos pudermos levantar, mais influência vamos poder ter, e maior a conferência, e mais bolsas de estudo para estudantes. E nós não podemos manter isso, essa capital do livre mercado intelectual do Brasil, mas podemos aumentar isso e tornar talvez o Brasil a capital mundial do livre mercado. E talvez alguém que estiver interessado aqui, lembrem do princípio das trocas. Escrever cheques, assinar cheques é bom, você se sente bem quando faz isso para fazer os seus valores progredirem. Então fale com o Roberto. Estão me ouvindo? Aí. Boa tarde. Good afternoon. It's a pleasure to participate in this event. Thank you, Roberto, for the invitation to mediate this panel. It's the best panel of the event, if I can say so. As politicians, right, we were exposed to an interesting situation in this panel to face, since me, Marcel, and Gianluca, we are working now on the side of politics from inside, to face here the intellectuals of objectivism, since they are very strict with political participation. They even preach that we shouldn't participate in politics. How can you translate then those ideas brought by Ayn Rand in Atlas Shrugged and the Fountainhead and the philosophy of egoism to inside the arena of politics? I, myself, when I read Atlas Shrugged for the first time, I had this revolution in my mind, and today I hold a political job in Porto Alegre, and I'm trying to replicate those knowledges that I've learned, of course, by adapting them. So I will start this panel giving you some free time to interact the way you want by asking the following question. Is it possible to live a moral life in an immoral society? Bom, sim, com certeza. É possível viver uma vida moral em uma sociedade imoral, mas deixe começar discordando de você. Nós não somos contra a política, a Ayn Rand não era contra a política. A Ayn Rand foi voluntária em campanhas políticas, ela participou do processo político, ela escreveu um discurso para Barry Goldwater em 64, que ele nunca entregou esse discurso, mas esse foi o problema dele. Teria sido uma conquista se ele tivesse feito isso. Ela fez campanha no começo da vida dela para alguns candidatos, todos desapontaram ela, então isso deve ser dito, que ela ficou desapontada com o processo político, mas ela não rejeitava o processo político, ela escreveu bastante sobre política, ela apoiou alguns candidatos e rejeitou outros, ela apoiou o Nixon
em 72, ela apoiou Ford em 76, ela foi muito ativa politicamente. Então, o objetivismo não é uma filosofia que diz ou o mundo é 100% livre e perfeito, ou nós vamos para casa. Nós não fazemos nada, ou não podemos viver uma vida moral. Em quase qualquer contexto, desde que tenhamos algumas liberdades, você pode viver uma vida moral, você pode fazer escolhas sobre a sua própria vida, sobre como você quer persegui-la, você pode usar a sua mente, você está restrito, existem constrições, mas isso é triste, as opções são limitadas, mas estamos dentro do escopo das opções disponíveis. Podemos fazer escolhas morais e imorais e podemos nos envolver na política até certo ponto, e nós vamos falar sobre isso, eu acho, sobre como entrar na política, mas não, você não, a moral não é abandonada porque você não atingiu o ideal. Você ainda tem uma vida para viver, você ainda quer ser feliz, você ainda quer perseguir os valores necessários para essa felicidade. Você ainda tem uma mente e você quer usar essa mente. É isso que moral significa. Eu fui acusado de falar rápido demais quando eu falo em português, então eu vou ser bem egoísta aqui, vou treinar o meu inglês e falar em inglês. O que eu quero dizer é que, basicamente, para mim, ser moral em Brasília é como seguir uma dieta, certo? Você tem um plano, você vai para o nutricionista e você tem o seu médico e você diz, eu só vou comer essas calorias por dia e etc. Mas você tem problemas o tempo todo, você tem que fazer adaptações e as escolhas que você faz, quando você faz essas coisas, você tenta chegar o mais próximo possível do seu plano. E para mim esse é o ponto sobre o que eu estou fazendo em Brasília. Eu acho que o Marcel também. E o primeiro pensamento que me veio quando eu fui convidado para fazer parte do time, porque eu não fui eleito e eu não acho que eu seria um candidato popular, quem me conhece sabe isso, mas o que acontece é, a pergunta não é o que eu deveria fazer, digamos que eu tenho um objetivo. As pessoas que não trabalham em empresas, isso é muito importante. Quando você faz a gestão, administra, você sabe uma coisa que a maior parte das pessoas não entendem, e eu vejo alguns objetivistas radicais fazendo isso. Existem muitos libertários radicais que também fazem isso. Eles acham que você só pode fazer uma coisa. Então, é binário. Ou você é totalmente libertário, ou totalmente objetivista, e você faz isso em todos os aspectos da sua vida, ou você não é assim. Isso não é a realidade. Quando você faz administração, você sabe disso. Você quer ser a melhor empresa no mundo, quer ter ótimos resultados nas suas operações. Você faz isso no passo a passo, você não pode fazer uma revolução. Então, a pergunta que eu tive que me confrontar sobre seria moralmente ético para mim estar nessa situação é: eu não estou escolhendo entre estar lá ou não, eu estou escolhendo se eu vou substituir alguém que é menos como eu nessa posição. Então a pergunta era uma escolha entre alguém que certamente não vai ser tão radical quanto eu sou muito radical para Brasília, como vocês sabem, dos apelidos que eu já recebi da imprensa, e a pergunta é, será que eu deveria substituir alguém que acredita menos nessas coisas do que eu? Então, nesse momento ficou muito claro. Foi na véspera de Natal, recebi uma ligação, tinha 4 horas para decidir, eu pensei, sim, eu vou fazer, porque se eu não vou fazer, alguém mais socialista vai fazer, alguém que acredita mais em coletivismo, alguém que tem menos fé no indivíduo do que eu tenho. Então a pergunta para mim era bastante fácil. É moral porque, sim, eu estou buscando meus próprios interesses, porque eu escolhi fazer isso, minha paixão, eu adoro a liberdade, eu adoro esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu não estou fazendo concessões. Não é porque eu não posso fazer tudo o que eu gostaria, como uma dieta, não é porque eu não estou comendo exatamente o que a minha nutricionista me disse, mas eu não estou abrindo mão da minha dieta por causa disso. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que todos vamos forçar o Felipe aqui para passar para o inglês. Eu acho que é uma questão de entender que ser moral ou imoral, seja na política ou em outras atividades,
é uma decisão que uma pessoa faz. Então, não é porque eu estou na política que eu vou me tornar imediatamente imoral. Como o Yaron Brook acabou de falar na sua palestra anterior, existem muitos empresários que não entendem o valor do capitalismo, ou o que ele é, e tem muitas pessoas no mercado que também são imorais. Então, eu acho que tem muito mais a ver com que princípios você tem, o que você realmente valoriza e como você se comporta nessa arena, especialmente porque na política, se você olhar ao redor, claro, existem muitas pessoas que estão na política apenas para o seu próprio grupo de interesse específico, que não é do interesse, digamos, do indivíduo. E como você se comporta lá para não abrir mão dos seus princípios, mas lembrando que você não consegue lutar todas as lutas ao mesmo tempo, nesse curto período de tempo. Eu acho que é importante, se você resume a pergunta sobre como viver uma vida moral em uma sociedade imoral, será que você pode se envolver na política sem comprometer os seus princípios morais? Eu acho que... na verdade, essa é a segunda pergunta. Como entrar na política sem comprometer esses valores e ideias? Então, posso começar pela segunda pergunta? Sim. Eu acho que é importante... para se envolver na política, a única forma de se envolver não significa ser eleito, se candidatar a um cargo, significa tentar influenciar o governo e as pessoas no governo. E essa é uma coisa importante de tentar fazer, e eu acho que as pessoas deveriam tentar pensar em modelos sobre como isso foi feito, quando foi feito com sucesso, e ver os debates internos que eles têm sobre esse tipo de pergunta. Eu acho que um dos mais interessantes para se observar, porque foi muito positivo, é a abolição da escravatura nos Estados Unidos, no século XIX. Haviam muitos abolicionistas que entraram no campo político, não necessariamente para serem eleitos para o cargo, mas sim para ter um impacto sobre como os legisladores, os políticos e o público em geral estavam pensando sobre isso, sobre essa questão política muito importante. E o que eles estavam tentando fazer é: quais são os meus princípios e que ação política se movimenta em direção ao objetivo que eu estou tentando alcançar e não me leva para trás. E é muito difícil, eu acho, nessa situação concreta, descobrir qual dessas duas alternativas está acontecendo, e pode haver muita discussão interna nesses movimentos sobre isso está comprometendo nossos princípios versus isso está avançando, mas não tanto quanto queríamos, mas não está indo para trás. E os abolicionistas tinham debates sobre tão fundamentais quanto se a Constituição é um documento a favor da escravidão, porque de certa forma ele tolera a escravidão. Então será que devemos ser contra a Constituição americana ou a favor? Eu concordo com os abolicionistas que pensavam que não é um documento pró ou a favor da escravatura, e você pode defender a Constituição e não tentar se livrar dela. Mas esse é o tipo de uma discussão interna, que cada lado acusou o outro de trair esses princípios. E ao final você tem que pensar sobre quais são os meus princípios e se eu estou avançando esses princípios. E no final você é o juiz que vai decidir se eu estou seguindo os meus princípios ou não. Mas uma outra lição que a gente pode receber dos abolicionistas, e a gente tem que pensar no ativismo político de forma mais ampla do que ter um cargo. O objetivo final tem que estar claro e articulado. Então, os abolicionistas, eu acho que vocês estão fazendo um compromisso, uma concessão, quando você diz: não estamos tentando nos livrar da escravatura, só não queremos que isso se estenda para os próximos estados. E eu acho que essa não é uma posição moral para se sustentar. E aí, quando você começa a fazer isso na política, você está comprometendo os seus princípios. Então, você tem que saber que o que nós estamos buscando é a abolição total. Então, é por isso que eu acho que é uma meia medida, mas é isso que nós vamos aceitar por enquanto. E pode ser alguém com cargo político para fazer isso. Se você disser que o meu objetivo final é a abolição, talvez você não vai conseguir ser eleito, mas isso não significa que você
não pode ser ativamente político. Uma questão de olhar se ver se o copo está cheio pela metade ou vazio pela metade. Nós falamos dos princípios, mas vemos a questão de influenciar outros para se envolver nos mesmos princípios. Se estamos lá, se não estamos na política, a chance é maior, como o João Luca falou, que as outras ideias vão prosperar, não as nossas. É um pouco engraçado escutar você falar isso. Nós temos um amigo que é um político. Ele concorreu em 2016 como vereador em Florianópolis, outra capital do Brasil, no Partido Socialista. E ele era libertário. E uma vez que eu conheci, uma vez quando eu vi ele, eu digo que ele é meu socialista favorito. E ele estava um dia respondendo uma pergunta: por que que você ainda se mantém no Partido Socialista? E ele disse algo similar ao que o João Luca respondeu. Ele disse: porque se eu não estivesse ali, um socialista estaria. Agora eu vejo isso como problemático. Bastante problemático. Porque você dá legitimidade à sociedade. Você dá legitimidade ao socialismo. Ele não está mais no Partido Socialista. Mas quando estava, basicamente você está dizendo: o socialismo é uma ideia legítima. Eu sou melhor candidato que o outro, mas a ideia é legítima. E eu acho que isso é errado. E é o que o Anker disse. Eu acho que você precisa dizer: para que eu vou? Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas no caminho, mas esse é meu objetivo. Digamos assim, mercado livre. Eu quero capitalismo laissez-faire. Eu sei que isso não vai acontecer amanhã. Então aqui são os passos que estamos trilhando para chegar lá. Aí tudo bem. Se você dizer: eu sou socialista, sou outro tipo de socialista, você está dando legitimidade ao conceito e um grupo de ideias, e você perde controle da narrativa. Você perde a habilidade de definir o que é isso. Eu acho que isso é um grande erro. Então, eu acho a ideia de abrir um novo partido é bom, onde você define os termos, em vez de fazer parte de partidos existentes, onde os termos estão definidos por outros. De certa forma, é um julgamento de ter opções, de onde ir. No Brasil, temos um partido. Você precisa quase 1 milhão de assinaturas para abrir seu partido. Então, nesse caso, ele teve que fazer partido socialista porque é a opção que ele tinha, que foi, de fato, problemático. Mas ele falou de forma similar ao que o Felipe disse, que ele prefere ter um liberal no Partido Socialista do que um socialista em qualquer outro partido. O fato que ele não está mais no Partido Socialista me diz que essa estratégia não teve muito sucesso. Ele achou um caminho para fora, que foi muito bom. Ele achou uma saída. É bom achar uma saída já de início. Mas eu concordo, existem obstáculos de verdade na política. Nos Estados Unidos só tem 2 partidos, é muito difícil começar um novo partido. Essas são dificuldades. E ser votado na política não é fácil. E podemos influenciar a política sem entrar na política. Você pode advogar, você pode agitar, você pode trabalhar para políticos de formas que não exigem que você compre a agenda completa de um partido. Minha visão é que desde que você está indo na direção de maior liberdade, e você sabe que seu objetivo é a liberdade, não tem moralidade ali. Você vai ter que achar meios termos, mas esses meios termos têm que lhe levar na direção de liberdade. Se você está indo na direção contrária, você não deve fazer parte, você deve estar fora da política. Mas se você está dentro da política, você tem que levar a bola na direção da liberdade. Essa deve ser o objetivo singular. Quero criar um pouco de discordância aqui. Você legitima de um certo ponto, mas vai existir um partido socialista. Então, eu quero citar o grande pensador Caitlyn Jenner, antes conhecido como Bruce Jenner. Ela é quase perseguida pela esquerda. Como que alguém transgênero pode ser republicano? E ela é muito clara. Como que eu faço ao Partido Republicano menos conservador
e menos contra direitos individuais nessa arena. E a resposta é, estando lá, ocupando esse espaço, que se eu não estiver, não vai ter uma pessoa transgênera presente lá. Então, eu creio que vai existir um partido socialista. Sempre vai ter um partido socialista, desde que tivemos uma democracia. O socialismo pode mudar de significado. O que Bernie Sanders está falando não é o socialismo que vimos no século XIX. É muito mais próximo à social-democracia, que ainda é ruim, mas não é socialismo no sentido completo. E o segundo ponto que eu gostaria de fazer, eu acho que não podemos não estar na política, porque tudo é politizado. Se eu estou usando um canudo ou não, foi politizado. O que eu estou comendo foi politizado. Se eu como carne vermelha, estou destruindo o ambiente. Se eu não comer aquilo, eu sou um machista. Tudo é politizado. A forma que vestimos, até a forma que falamos é politizada. A forma que escrevemos é politizada. Tudo foi politizado. Isso é muito ruim. Então, atualmente, eu não vejo como não podemos nos envolver na política, porque tudo que fazemos foi dominado pela política, mas não foi tomado por políticos. O motivo que tudo foi politizado não é por causa dos políticos. Os políticos, eles são seguidores, não são líderes, nunca foram líderes na história da humanidade. Então, a razão que tudo é politizado é por causa dos intelectuais, porque foi politizado nas universidades, foi politizado por intelectuais, e a política veio atrás. Se você quer mudar isso, você pode tentar como um político, mas eu acho que você não terá sucesso. Eu acho que no final das contas, se você vai mudar esse aspecto, a politização de tudo, isso só pode acontecer como uma batalha intelectual. Você pode legitimizar os canudos, seus 4 anos, mas se eles continuam ensinando o mesmo lixo ambiental nas universidades, que não mudamos as universidades, nos próximos 4 anos, eles já vão banir canudos na próxima administração. Para você ter mudança a longo prazo, tem que ter uma mudança intelectual na cultura. Isso acontece não de cima para baixo, mas de universidade para baixo. A batalha é a batalha intelectual. Eu concordo que não sou contra entrar na política, porque às vezes as coisas são tão ruins que você precisa fazer o possível para ir na direção de liberdade. Se for só comprar um tempo, os intelectuais, nós, verdadeiramente importantes, possa ter mais tempo para fazer o seu trabalho e mudar a cultura. Eu não sou contra entrar no governo para desacelerar ou levar numa direção positiva, mas a mudança prolongada a longo prazo tem que vir por aqueles que vão lidar com os verdadeiros inimigos. Temos que trocá-los por os verdadeiros mocinhos. Senão nós perdemos. Eu quero fazer o papel do político, que eu acordo com ambos. Na verdade, inicia no âmbito intelectual, com cultura, mas a consequência é a ação, é a participação. Então, eu advogo a participação política, por isso que eu acho que é tão importante ter livros e leituras e essas instituições que foram criadas no Brasil nas últimas décadas. Essas instituições foram responsáveis por esse momento que estamos passando atualmente no nosso país. Com muitos políticos, mas não tantos, mas alguns, que têm esses ideais da liberdade e a redução do tamanho do governo. Isso é muito importante para falar, porque o Estado cresceu e cresce, e muita parte da nossa vida foi politizada porque não estávamos presentes, porque outros estavam presentes. Então, é de fato uma consequência participar na política baseado naquilo que existe no meio intelectual e na cultura da sociedade como um todo. Eu creio que o movimento ambientalista, você falou sobre os canudos, isso é um caso interessante. Assim como você vê o caso dos abolicionistas como algo positivo, mas eu digo que ambientalismo é 100% errado e, de fato, um movimento maléfico, mas
se você vê como ela ganhou a significância política, isso iniciou nas universidades. Mas não é universidades para os eleitos, mas é universidade para as ONGs e os bancos de ideias para fazer o lobby para regulamentações ambientais. E é nesse sentido que os políticos são seguidores. Não é o que a aula no Harvard ensinou, mas esse mecanismo vem da universidade para dentro dos organismos, dos órgãos que têm um impacto na política e na mídia. Então, para ser ativo politicamente, eu não acho que o ambientalismo ganhou tanto poder político porque tinha muitos candidatos políticos. É porque eles tinham várias organizações e mesmo com Al Gore, que é provavelmente o candidato recente mais no lado ambientalista e também inventou a internet, ele não ganhou. Mas as ideias dele são injetadas no governo. E isso é o porquê da entrada dessas ideias no governo. Vamos concordar com uma coisa mais generalizada do Yaron, que todos os políticos são seguidores. Eu creio que a maioria são. E são inconsistentes. Eles prestam mais atenção no que o público acha do que de fato são seus princípios e o que devem fazer de fato. Mas existem alguns que são líderes. E isso exige saber o momento certo de falar algo. Mas existem alguns políticos que são líderes que podem iniciar algumas reformas no momento certo, quando todos dizem que você está fazendo algo que não é para o bem da sociedade, porque eles acham que é bom por causa do populismo ou a demagogia. Mas se você olha como um todo, eu concordo com Yaron que a maior parte dos políticos são seguidores, mas não todos. Como em outros âmbitos da vida também. Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Mises no Brasil, disse uma vez, eu creio que é uma frase bastante apropriada, ou uma figura de linguagem, nesse contexto, ele vê o movimento liberal como um time de futebol. Os intelectuais são os goleiros. As ONGs e os institutos e os bancos de ideia como a defesa, a sociedade é como meio de campo e os políticos como os atacantes. Eu sou lateral direito. Eu não sou goleiro. Goleiros. Isso é terrível. É o controle. Eu acho que é o contrário. Os políticos são os goleiros, nós que somos os atacantes. Com certeza existe uma divisão do trabalho. Essa é a questão que ele diz. Existe a divisão do trabalho entre todos os envolvidos. Se todos estamos lutando pela mesma coisa, e nem sempre estamos fazendo isso, infelizmente, às vezes lutamos internamente, mas se estamos lutando pelo mesmo ideal, existe uma divisão de trabalho. E tem trabalho filosófico que precisa ser feito. Você estaria feliz em ser o técnico? Sim. Eu achei. Mas eu quero ser o atacante, eu quero marcar gol. É muito mais divertido marcar gol. E quando eu jogava futebol, eu era a ponta direita. Mas, comparado com vocês, eu sou amador. Vocês sabem jogar futebol. Aqui é o Brasil, afinal. Mas existe uma grande divisão do trabalho. Você tem os intelectuais nas universidades, você tem outros intelectuais nos bancos de ideias e nas instituições, você tem os líderes empresariais. Temos falado sobre os empresários na política. Eu acho que vocês precisam ficar bem mais ativos, porque o mundo não vai mudar até que vocês se envolvam, vocês empresários se envolvam. E tem pessoas que têm interesse em ativismo político, que pegam as ideias dos intelectuais e aplicam a áreas concretas. E daí tem as pessoas que vão entrar na política e fazer as mudanças. E você precisa de tudo isso. Nenhum destes funcionam sozinho, tudo isso precisa funcionar, tudo isso precisa focar num só objetivo. E na política esse objetivo é a liberdade.
a liberdade do indivíduo para limitar o governo, limitar o indivíduo, desculpa, limitar o governo para a sua função. Então, quanto a líderes, os maiores líderes, existe uma interação. Eles não se elegem se não tem uma base de apoio. O que eles podem fazer, quando um político é um bom líder, seja na esquerda ou na direita, mas quando projetam, é que eles podem aumentar essa base de apoio, eles podem educar as pessoas. Como alguém como Lincoln, na América, fez isso na questão da escravidão. Ronald Reagan, Margaret Thatcher fizeram isso em termos do livre mercado, mas eles não se elegeriam se não tivesse uma base de apoio. E uma vez que eles se elegeram, eles expandiram essa base por meio da sua retórica, por meio do seu púlpito, digamos assim, para falar e levar essa fala em ação. Então, eu acho que tem uma interação. Esses são os melhores políticos. Mas eles sempre se dependem de uma base de seguidores, de pessoas que vão apoiá-lo no início. Eu acho que você está absolutamente correto, que começa com as ideias nas universidades, e isso explica porque nós estamos fazendo algo certo e a Argentina nunca faz algo certo. Estávamos tendo essa discussão com o escritor da Wall Street Journal. Kirchner vai nos mesmos círculos, as mesmas políticas, é controle de preço, é tentar lidar com o câmbio, proibir a compra de dólar. É a mesma política, parece que não evolui. E isso acontece. Eles não tinham o Instituto Ling, ele não tinha o Mr. aqui para criar essas ideias. Eles perguntam por que o Marcel e Felipe e eu, todos foram para Georgetown. Coincidência? Não, não é coincidência. Criamos um ambiente para discussão de ideias das instituições. E o que estamos fazendo agora, você está vendo esses caras entrando na política, é o resultado das ideias. Felipe não começou nas universidades aqui, ele trabalhou nesses institutos, mas foram as ideias que criaram a base, a possibilidade de se construir. Eu quero ir para o Congresso. Eu não sei se o Marcel tem a mesma impressão. Eu acho que tem muitas pessoas com boas intenções, mas existe uma brecha gigantesca em termos de conteúdo que é utilizável. Tem novos partidos, o partido de apoio do presidente, o partido do presidente. Eles têm excelentes intenções, mas eles não têm uma construção de conteúdo para a política pública. Eu não falo intelectualmente, eu estou falando políticas públicas como os esquerdistas. Então a esquerda pode achar 40 argumentos certos, bons argumentos para ter a ideia errada. Quando você tem esses fenômenos, como o novo movimento conservador no Brasil, que eu separo os conservadores dos liberais clássicos, o novo movimento conservador não tem esse apoio intelectual em políticas públicas. É por isso que os liberais têm sido parceiros chaves deles, porque nós temos uma agenda, quando se trata de questões econômicas, altamente educados, diferente dos argentinos. Nós aprendemos, vimos que nos anos 80 controle de preço não funciona, nem a esquerda advoga por isso. Então eu acho que é um dos motivos que estamos ali hoje. Isso explica por que o Roberto Campos estava só... O Roberto Campos era um socialista, temos que falar isso. Não estou dizendo pleno socialista, mas Bob Fields, como era seu apelido, ele era um socialista, primeiramente. Ele foi responsável pela criação do BNDES, foi a ideia dele. Ele foi parceiro com Celso Furtado. Eu não preciso dizer mais nada depois disso. Mas ele mudou na política. E ele se tornou um líder, mesmo que ele estava lá. E quando ele faleceu, durante a discussão da Constituição de 88, ele falou aos seus colegas: se eu tivesse lido do Hayek, eu teria mudado minha carreira toda. Mas você precisa ter líderes, porque exige coragem, exige resistência na política, existe resistência na burocracia, é muito diferente. O que eu descobri
é que a resistência de fazer algo no governo é muito mais alta no Congresso. Quando eu falei sobre a discussão da lei da liberdade econômica, a resistência, chocantemente, era menor do que dentro do governo. Porque dentro do governo não tem ideologia, tem um ceticismo contra novidades, tem uma ideia de manter o poder. Isso é muito difícil. Eles me chamam de louco, me chamam as piores coisas, porque eles estão acostumados com uma ideia. É muito similar a transformações de organizações, como eu fazia antes. Se você quer mudar uma empresa falida, você precisa mudar a cultura. É a mesma coisa no governo. O que é que a Revolta de Atlas pode ensinar a políticos como lidar com os sanguessugas da sociedade? Eu vou mudar a pergunta um pouco. A questão não é só o que pode ensinar a políticos. Ele pode ensinar, sim, os políticos, mas a população como um todo, incluindo empresários. E vamos para isso um pouco. Eu acho que isso é uma lição crucial para aprender da Revolta de Atlas. E é uma das coisas que Ayn Rand advogava em termos de ativismo político. Quando você olha mudança positiva, no meu contexto é a América, mas nos Estados Unidos, quando as pessoas lutam pelos seus direitos e sua liberdade, isso exige que as vítimas fiquem de pé e dizem: não seremos mais vítimas. Nós exigimos a nossa liberdade, nós exigimos os nossos direitos. Você viu isso com a abolição da escravidão. Tinha ex-escravos que diziam que essa condição é intolerável e nós exigimos a liberdade. No direito das mulheres e o voto feminino, mulheres precisavam dizer: nós estamos sendo discriminados, não aceitamos mais esse status de cidadão de segunda classe, queremos direitos. E isso existiu também no movimento de direitos civis, o mais bem conhecido, quando você tinha as leis da segregação após a eliminação da escravidão nos Estados Unidos, e isso exigiu que as pessoas discriminadas ficassem de pé e exigissem os seus direitos. Com o movimento gay depois, que é um tipo de direito civil, isso foi necessário novamente. E é muito difícil para aqueles primeiros ficarem de pé e dizem: não aceitamos mais essa discriminação, não aceitamos mais ser cidadãos de segunda classe. Uma das lições de Atlas Shrugged, de Revolta de Atlas, é que você precisa de empresários que façam isso. Empresários precisam dizer: estamos sofrendo discriminação, nossos direitos estão sendo negados. Você coloca essas regulamentações em cima de nós como se fôssemos criminosos. E precisamos mostrar o que essas regulações fazem a empresas. Como isso não existe, eles vão dizer: se fizermos isso, as agências vão vai nos perseguir. Isso era verdade na escravidão, nos direitos civis, foi verdade para as mulheres, foi verdade para os gays. Quem inicia vai ter uma resistência muito forte e não vai ser agradável, mas eu acho que não tem como você conseguir liberdade econômica sem que isso aconteça. Uma das coisas que Ayn Rand advogava é que os empresários deviam advogar os seus direitos civis da mesma forma que outros grupos que sofrem discriminação. Tem que ver as empresas como uma minoria perseguida. E quando eles dizem: nós somos uma minoria perseguida, até isso acontecer, eu acho que não haverá mudança a longo prazo. Eu escrevi um capítulo para um dos livros do IEE, do Fórum da Liberdade, eu acho que foi em 2015, e o título do capítulo é: Como Ayn Rand me fez desistir da política e por que Ayn Rand me fez considerar retornar à política. Isso foi porque em 2010, após a segunda vez que eu tentei ser deputado estadual, eu precisava mais de 35 mil votos, eu consegui 14 mil, foi um bom resultado, mas longe do necessário. E eu fui vereador antes, mas eu não tenho família na política, eu não venho de uma família de políticos.
E eu não estava trabalhando na política só para se eleger. Eu não tinha interesse nisso. Aí eu li Atlas Shrugged, ou A Revolta de Atlas, em 2010, após a segunda vez que concorri a deputado estadual. Depois de ler Revolta de Atlas, eu disse, já deu. Isso não serve para mim, eu não gosto da política. O que estou fazendo na política? Não é meu ambiente. Porque é isso que você sente quando você está lendo um livro como A Revolta de Atlas. Porém, em 2013, quando o Brasil mudou, e mudou bastante, isso não acontece de uma hora para outra, mas esses movimentos da massa, onde as pessoas foram para as ruas e disseram, não queremos estádios de futebol de qualidade de FIFA, queremos qualidade de FIFA para nossos serviços públicos. Eu vi o pessoal indo para a rua, eu vi que precisamos fazer uma diferença. Nós mesmos, se chegamos nessa situação ruim, é porque nós não fizemos o suficiente. É nosso próprio interesse fazer isso, se queremos mudar as coisas na sociedade e também na política. Foi por isso que eu voltei à política. E eu fui eleito deputado estadual e agora sou deputado federal. Então, tudo volta ao nosso interesse próprio, aquilo que nós sentimos bem em fazer e como podemos fazer coisas para mudar aquilo que está errado. Eu acho que uma coisa que a Revolta de Atlas pode ensinar aos políticos é ser líderes. Voltando à sua pergunta, mas para ser um líder, e o que isso significa? Eu creio que ser líder, se você advoga mercados livres, e isso é a implicação, é que não esteja só numa sala escrevendo leis e negociando, mas se tornar um porta-voz dessas ideias, usar a sua posição, o púlpito e a plataforma que a política lhe dá para fazer o caso moral, para advogar a causa moral da liberdade do capitalismo. Talvez não em tantos detalhes quanto fizemos aqui, mas para transferir a mensagem do moralismo, da moralidade da liberdade e o impacto que isso tem sobre a vida dos brasileiros. Uma coisa que eles podem fazer é sair da coletivização da economia na política. Muito da linguagem que políticos usam é a linguagem do coletivismo, é a linguagem do outro, é a linguagem do bem comum, sem definir isso. É um conceito amorfo, socialista. Eu acho que a verdadeira contribuição dos políticos é uma mudança na forma que pensamos essas ideias, a forma que mudamos os termos do debate e a forma que o público vê isso. Isso requer liderança, isso requer liderança política e intelectual. E uma coisa que você tem como políticos é um palco. As pessoas estão escutando, a imprensa lhe odeia, então faça eles te odiar por um bom motivo. Argumente as coisas. Não só porque vai melhorar o PIB. Você tem que fazer argumentos morais. Por que isso é bom para os brasileiros individuais? Eu acho que isso pode ter um grande efeito em termos da liderança para levar o país na direção que você quer, além das políticas específicas que você vai advogar no período limitado que você está em mandato. O que é o mais próximo à Revolta de Atlas que temos visto no Brasil? Como você poderia fazer isso no Brasil? Se você pensar, eu vou fechar o meu negócio, eu vou para outro local, aqui no Brasil, a Justiça do Trabalho não vai permitir, você não pode simplesmente fechar uma empresa. Então, o que eu vejo de forma mais próxima, eu sei que isso sofre muita discriminação, tem alguém que fez algo interessante. E ele consegue fazer isso porque ele é um grande empreendedor e quando você for grande você tem mais proteção. Você precisa considerar isso, mas ele decidiu lidar com isso. Então o que ele faz? Ele vai para a Câmara de Vereadores. Ele mostra os papéis da burocracia. Ele diz assim, o seu prefeito, a sua burocracia está atrasando em 6 meses a abertura da minha loja. É 500 empregos. Essas pessoas são responsáveis
por 500 pessoas desempregadas por 6 meses, por causa dessas regulamentações terríveis que eles nem olham. Ele está fazendo isso no Brasil, onde ele olha olho no olho nos burocratas e diz: você é responsável, você não se importa com os desempregados, você se importa com a regulamentação, você não vê as consequências. A razão que o Thomas Sowell decidiu não ser marxista, ele foi para o departamento de trabalho e viu que as pessoas queriam fazer o trabalho mais do que aumentar a taxa de emprego. Então, é um passo bastante corajoso que não muitas pessoas podem fazer, porque senão serão perseguidos, vão ser processados. Aqui no Brasil é muito fácil ser processado, todos sabem. Então, isso é um exemplo mais próximo disso que eu já vi no Brasil. Obrigado muito. Agora vamos abrir para perguntas da plateia. Faça sua pergunta, seja em inglês ou português. Thank you for now. Please, if you want to ask questions, we're open. You can make them in Portuguese or English. Feel free. It's a shy audience. I don't know what. Um público tímido, não sei porquê. É uma discussão interessante entre os pensadores e os fazedores, aqueles que fazem. Eu acho que existe um ponto. E vocês chegaram lá e nós temos a nossa admiração, porque é uma dor estar lá, mas eu acho que essa é uma grande diferença. Como nós podemos fazer o sonho de uma sociedade livre, tornar isso uma realidade, em uma sociedade totalmente irreal como a nossa. Então, a minha pergunta é: qual é o próximo passo que vocês podem fazer em Brasília para avançar essa ideia, torná-la mais próxima da realidade? Bom, existe uma nova luta a cada dia, como vocês veem em Brasília. O Ricardo também está aqui, o Felipe na Câmara. Quando estamos discutindo regulamentações e novas leis no Congresso, eles querem impor contra as bagagens livres nos aviões, por exemplo. Hoje no Brasil você paga pela sua bagagem se você quiser carregar, se não, você não paga. Mesma coisa nos Estados Unidos, mesma coisa na Europa, mas havia uma lei que foi aprovada recentemente em que as empresas são obrigadas, novamente, a carregar a sua bagagem de graça. Mas, claro, que não existe bagagem de graça. Então, alguns deputados iam para a tribuna e diziam: isso é bom para o consumidor. Eu disse: não, isso é muito ruim, porque você está me fazendo pagar pela sua bagagem. Então, você tem que começar também a dizer para essas pessoas no parlamento, no Congresso, que eles estão, na verdade, indo contra as pessoas mais pobres. Eles estão indo contra o consumidor e não ao contrário. E isso é algo que você tem que fazer todos os dias. Como você disse, perdão pelo meu francês, mas você tem que ser paciente, você tem que falar muito, você tem que convencer as pessoas, mas essa é a única forma que funciona na política. Se você quer fazer mudança, você tem que lembrar que não é algo que vamos resolver em um curto tempo. Eu acho que o próximo passo para nós é começar a mover esses think tanks para Brasília, porque não existe nenhum think tank liberal e objetivista lá. E eu acho que estamos chegando nessa fase, porque é muito novo ter liberais clássicos em Brasília. É novo para Brasília, completamente novo. Eles não sabem o que fazer conosco. É uma quebra de paradigmas. E então agora que nós estamos lá, o mesmo conosco, nós somos um partido novo, somos 8 deputados, estamos fazendo tanto barulho, ninguém sabe de onde vem. Então, agora nós estamos plantando sementes, é como uma guerra, você vai avançando nos próximos territórios. Então, a próxima etapa começa com trazer essas estruturas que nós temos em Porto Alegre
temos em Rio de Janeiro, temos em São Paulo, mas nenhuma é tão boa quanto aqui. Nós somos melhores, estou brincando, claro. Nós temos que levar essas estruturas para perto do poder, porque política é localização, localização, localização. E isso é muito sério, muito sério. Se você está em um sistema com o representante, o deputado, talvez você tenha mais poder e influência do que 5 deputados. Se você é um amigo do speaker da casa, do presidente do Senado, ou do líder de um partido que tem muita influência, um amigo intelectual, até um professor que é próximo, você pode destruir ou controlar muitas coisas apenas dando ideias para essa pessoa. A maior oposição à nossa lei não era ideológica, era um professor, e eu não vou mencionar o nome, mas que não acreditava nela, e ele era muito próximo de muitas pessoas poderosas, e eles estavam constantemente dizendo para essas pessoas, isso não é bom, e quase matou a lei. Não por uma questão ideológica ou poder político, mas porque ele estava no local certo. Então, eu acho que o próximo passo para nós é tentar mudar essas coisas para Brasília. Consegue imaginar um instituto objetivista em Brasília? Seria uma loucura, mas eu acho que esse é o próximo passo. Sim, eu só vou dizer que tem uma implicação no que você disse, que existe um conflito aqui. Eu acho que é ótimo que existam políticos que estão defendendo a liberdade. Eu acho que são muito corajosos. Eu não invejo essas pessoas. Existem dificuldades e desafios que eles enfrentam. Eu concordo que você quer levar os intelectuais para próximo do centro do poder, porque eles podem ter muita influência no poder. Mas eu também acho que o poder pode corromper os intelectuais. Então você tem que ser cuidadoso, mas com sorte isso não vai acontecer. Mas eu acho que nós devemos apoiar isso. Eu sou bastante positivo sobre ver as pessoas que acreditam nessas ideias serem envolvidas ou estarem envolvidas na política no Brasil. Mas existe um perigo. E desde que as pessoas reconheçam o perigo e tenham consciência do que estão fazendo e por que estão fazendo, eu acho que existe bastante benefício. Mas só temos que reconhecer também os prejuízos. E seria sancionar coisas ruins, dar legitimidade para coisas muito ruins. E desde que você tenha consciência disso, e se você estiver agindo de forma a não fazer isso, dentro do possível, eu acho que isso são coisas positivas. Você tem que manter a sanidade. Sim, você tem que manter a sanidade e perceber quando você está fazendo concessões e onde está a sua linha, o limite, quais são aquelas coisas que você não está disposto a comprometer. E o foco tem que estar ser sempre em direção da liberdade. Não é uma pergunta, é mais um comentário, uma crítica sobre fazer concessões em excesso. Você é do Partido Novo, eu era um membro, eu não sou mais um membro, eu nunca participei de nenhuma reunião, apenas eu contribuía com dinheiro e eu parei. Eu acho que nós estamos fazendo concessões demais. Parece que vocês estão falando sobre bons socialistas ou socialistas do bem, e eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa. Eu acho que pessoas como Bernie Sanders são muito perigosas, porque eles ensinam as pessoas nas universidades, lecionam a pessoas que vão lecionar para os nossos filhos, eles influenciam pessoas que vão estar na imprensa, estão na imprensa hoje, e é por isso que a imprensa é um problema. Não o conceito de uma imprensa livre, mas as ideias na imprensa podem ser um problema, porque eles criticam o individualismo, por exemplo. Isso é uma coisa ruim, em geral, na imprensa. Esses bons socialistas influenciam as pessoas que vão governar as nossas vidas, os políticos, e é extremamente perigoso e ruim. Eu sinto que existe um movimento crescendo, mesmo nos Estados Unidos, que deveria ser o símbolo do iluminismo e da liberdade para o resto do planeta, e agora eu penso que está ameaçado. E também na Europa, cada vez mais, essas ideias estão crescendo, e eu acho que vocês estão fazendo concessões demais.
Eu não sei quem falou sobre os bons socialistas. Talvez eu tenha entendido errado. Eu acho que você disse que tinha amigos do Partido Socialista. Não, ele é um liberal. Ele está em um Partido Socialista. Eu não sei como isso funciona. O sistema político no Brasil, como você sabe, ele não está mais no Partido Socialista. E eu posso defender ele como um ótimo liberal. É melhor do que até muitas pessoas que se dizem liberais. O Bruno Souza, se você olhar o que ele fez como um vereador em Florianópolis, ele tem sido melhor do que muitos outros vereadores que dizem que são liberais e não são muito. Okay. So, hi. Good afternoon. Oi, boa tarde. A minha pergunta é: onde você estabelece o limite? Nós sabemos que vocês estão no legislativo, vocês acabaram votando pela regulação dos serviços do Uber e ela foi proibida e agora é legal. Vocês acabaram votando para ser legal, mas na mesma lei que tornou legal, vocês acabaram regulando em excesso, e esse é o papel de um político. Você acaba aceitando muitas bobagens para poder avançar a liberdade. Minha pergunta é: onde você estabelece esse limite? No final das contas, na política, como você define o que é aceitável e o que se pode abrir mão e o que não se pode, à medida que nos movemos em direção à liberdade? Como Yaron falou, nós todos estamos nesse negócio de tentar fazer a liberdade avançar, mas ao fazer isso você sempre precisa fazer alguma concessão. Então, você tem alguma sugestão sobre como estabelecer esse limite, sobre o que se pode abrir mão e o que não se pode? Então, eu não sei os detalhes sobre as regulamentações que foram impostas sobre o Uber aqui, para eles poderem entrar no mercado, mas eu diria que a forma como pensar nesse tipo de questão é precisamente a partir da perspectiva de liberdade. É melhor que o governo proíba o Uber e ninguém possa usar o serviço, ou que ele seja permitido e que tenha algumas regulamentações. E eu acho que normalmente o segundo é melhor, a segunda opção, mas pelo menos duas condições eu colocaria. Se eu estivesse na política e tivesse votado, eu diria que a melhor política teria sido apenas deixar o Uber entrar e funcionar, e sem impor restrições. Mas é melhor ter aqui o Uber com essas restrições e regulações do que não ter, e deixar isso bem claro nesse ponto. A segunda coisa para pensar é quais são as regulamentações que estão sendo impostas, e é por isso que eu comecei dizendo que eu não sei os detalhes, porque se você pensar que as regulamentações prejudicam tanto o Uber que ele não vai conseguir operar e talvez daqui a 1 ano ou 2 eles saiam do mercado, bom, o Uber não dá lucro, mas se eles decidirem que não podem lidar com essas regulamentações, bom, o que as pessoas têm que dizer é: olha o fracasso dos negócios e tentamos ter isso privatizado e agora temos que voltar para os táxis. E se é isso que vocês acham que as regulamentações vão fazer, então eu não defenderia, porque aí você está indo para longe da liberdade, não em direção a ela. Eu concordo com isso. Use a oportunidade para educar as pessoas, seja um líder e diga: eu estou votando nisso sob protesto, porque está avançando, mas na verdade não deveríamos ter regulamentação sobre o Uber. E existem muitos exemplos onde às vezes é melhor não fazer e deixar as pessoas sofrerem, de certa forma, porque a alternativa é muito mais danosa. E onde está essa linha? Bom, não existe mágica. É isso que torna o trabalho de vocês difícil, é descobrir o que está promovendo a liberdade e o que não está promovendo. E isso é complicado. Não é fácil e vocês vão cometer erros. Mas esse princípio é sempre promover a liberdade. Às vezes vocês vão errar, mas em geral é isso que estamos tentando fazer. E será que estamos falando a linguagem da liberdade? Estamos defendendo consistentemente a liberdade, mesmo se vai ter um custo político? Você tem que dizer: eu estou desregulando, estou permitindo isso, mas o meu objetivo é tal. Deixe-me dar um exemplo.
um exemplo dos Estados Unidos, porque eu não sei muito sobre o Brasil, para dar um exemplo do Brasil, mas há 100 anos a esquerda nos Estados Unidos decidiu que o que eles queriam era um serviço de saúde público, e eles sabiam que eles não iam conseguir obter isso de uma vez só, eles teriam que fazer concessões e avançar aos poucos. Mas eles sempre disseram, o que nós queremos no final é assumir o serviço de saúde. E, enquanto isso, vamos fazer só para os pobres, ou vamos fazer só para os idosos, o Medicare e Medicaid nos Estados Unidos, um é para os pobres, um para os idosos. E, lentamente, antes do Obamacare, eles tinham já 50% do sistema de saúde sob o controle do governo. E aí eles disseram, agora vamos fazer o Obamacare, mas o que nós queremos é a medicina socializada. Então, mas agora vamos ter o Obamacare, então chegamos a 70%. E um dia nós vamos acordar nos Estados Unidos e vamos ter 100% do controle governamental. E a esquerda sempre disse que esse era o objetivo. Agora, pensem na direita, pensem nos republicanos. O que eles querem com o sistema de saúde? Nós queremos manter o Medicare, manter o Medicaid. Só queremos um pouquinho mais de liberdade. Não temos um objetivo final. Imaginem se os republicanos dissessem já há 100 anos, bom, o que nós queremos é um sistema de saúde 100% privado. Queremos eliminar o Medicare, eliminar o Medicaid. Nós acreditamos que os mercados privados devem se aplicar para os pobres e para os idosos e para todo mundo. E sim, nós queremos vamos fazer algumas concessões, porque sabemos que não conseguimos obter tudo, então, mas esse é o objetivo, vamos nos mover nessa direção. O debate seria completamente diferente, a esquerda não teria ganhado. Mas você concedeu a eles a superioridade moral ao não desafiar as suas crenças e o seu objetivo final, e ao não apresentar uma visão também. Uma das coisas que o livre mercado não faz é apresentar uma visão de como o mundo vai se parecer se nós vencermos. O meu argumento nos Estados Unidos é, nós queremos um sistema de saúde 100% privado nos Estados Unidos. E isso é muito empolgante, porque você vai ter inovação e concorrência e cura de doenças, e vamos viver até os 200 anos. Vocês acham que vocês têm um bom sistema de saúde hoje? Hoje, ele vai ser 1000 vezes melhor, e você pode mostrar exemplos disso. Mas você tem que apresentar uma visão, uma ideia de para onde você está indo. E a mesma coisa com outros aspectos. Sim, eu estou votando para o Uber porque é melhor ter Uber do que não ter, mas o que eu acredito é que não devemos ter nenhuma regulação sobre o Uber e nenhuma regulação sobre os táxis. Eu quero que os táxis compitam com o Uber, eu quero me livrar do envolvimento do Estado no transporte, porque no final eu consigo imaginar um mundo em que você pode obter esse transporte de forma muito barata e eficaz e orientado ao consumidor. É tudo isso em que nós acreditamos, mas projetem essa imagem como uma coisa bonita. A esquerda é muito boa em gerar essas imagens bonitas do futuro que eles acreditam, que nós sabemos que é um pesadelo. Mas nós temos que fazer o mesmo e temos que encontrar quais são os nossos ideais e descrevê-los e então nos mover nessa direção. E claro, isso precisa de liderança e educação, tornar claro que existe uma ideia em direção à qual nos movemos e não apenas dizer estamos felizes com essa batalha. Não, existe uma série de batalhas e é para aí que nós estamos indo. As pessoas querem saber para onde estão indo. E vai custar, vai ter um custo no curto prazo. Mas eles ganharam a batalha lentamente. E você nem percebeu que estava abrindo mão de algumas liberdades. E um dia você acorda nos Estados Unidos e é um país completamente estatista. E a única forma de ganharmos essa batalha, no sentido oposto, é fazer o mesmo. Apresentar uma visão e mover nessa direção através de pequenos passos. Uma ótima pergunta. Muitos de vocês sabem quem é o Ricardo. E é um exemplo de como para ele e para nós é muito difícil às vezes e não tem mágica, como você falou. Entretanto, o que eu normalmente faço é ser bastante transparente sobre cada voto e cada passo que eu tomo. Então, eu acho que isso é chave, transparência com os eleitores, com a sociedade como um todo e com aqueles que também estão no Congresso, os meus colegas no parlamento, porque eles sabem que isso se paga no futuro, no longo prazo. Às vezes é difícil. Tem alguns congressistas que eu encontrei há 2 dias e eu pedi por uma assinatura para uma lei que nós estamos propondo. E nós precisamos de 171
assinaturas para começar, para ter valor. E ele assinou para mim, mas ele disse, você sabe, o Novo nunca assinou uma proposta, nenhuma proposta que eu fiz. E eu disse, bom, desculpa, mas todas as propostas que ele fez eram ruins. E nós temos uma política muito rígida de não assinar propostas que vão, projetos de lei que vão no sentido contrário. E eu expliquei transparentemente qual era a nossa proposta e ele disse, sim, a sua proposta, seu projeto de lei é bom, eu vou assinar. Então, vale a pena no longo prazo. Alguns diriam, eu não vou assinar, e isso acontece também, porque o Novo nunca assinou os nossos projetos. E eu, bom, o que eu posso fazer? Nada, nós temos que continuar explicando, dizendo quais são as nossas posições, quais são os nossos princípios, e essa é a melhor forma de avançar, sempre na direção certa e sendo bastante transparente com todos. Mais algum comentário? Então nós temos tempo. Mais uma pergunta, última pergunta. Onkar e Yaron, quando vocês vão se mudar para o Brasil? Boa pergunta. Quando formos convidados. Você quer criar um think tank em Brasília? É uma questão de convite e dinheiro. Ficamos felizes de fazer o que pudermos para tornar o Brasil o símbolo para a liberdade para o mundo no futuro. Seria fantástico. Eu achei que o Roberto ia perguntar quando eles iam entrar na política. As pessoas me fazem essa pergunta sempre. Por que você não concorre à presidência dos Estados Unidos? E eu tenho duas coisas para dizer. É que eu não nasci lá, então eu não posso concorrer. Essa é a minha desculpa. Mas a segunda é, eu perderia de longe. 5 pessoas votariam em mim em todo o país, talvez 25. Eu sou muito radical para ganhar um cargo político. Eu não consigo ficar calado, acho que vocês notaram. Eu falo o que eu penso e as pessoas podem concordar comigo nisso, em uma coisa, mas quase ninguém concorda com você em tudo. E seria vexatório, porque eu iria perder de longe. E hoje em dia é muito caro concorrer à política nos Estados Unidos, e então eu acho que tem melhores usos para esse dinheiro. Se alguém estiver disposto a financiar a minha candidatura, eu estou dizendo isso publicamente, certo? Para o governo de Porto Rico, bom, eu moro em Porto Rico, então eu faria, se alguém quisesse assinar o cheque. Eu iria me divertir em um painel, em um debate. Isso seria divertido. Eu ainda ia perder, não há dúvidas. Não quero criar falsas esperanças aqui. O mundo não está pronto para Yaron Brook na política.